Olá a todos, meu nome é Gabriel Fogli, sou um dos professores da disciplina ELT 090, Laboratório de Circuitos Eletrônicos 2, e eu apresento o módulo 1, que consiste no princípio de funcionamento do amplificador de áudio. Então aqui nós temos um esboço de um amplificador de áudio de 3 estágios, e a partir de agora o interesse será o de analisar a importância de cada um dos estágios para o sistema. Então, partindo do sinal de entrada Vin, nós temos como primeiro estágio do amplificador de áudio o par diferencial composto pelos transistores PNP Q1 e Q2, polarizados devido à fonte de corrente conectada em seus terminais emissor. E a principal característica para a utilização deste arranjo é a de prover alta impedância de entrada para esse sistema. Além disso, o ganho de tensão no primeiro estágio é baixo comparado com o próximo estágio, e a diferença de potencial entre os terminais base dos transistores Q1 e Q2 refletirá numa variação da tensão nos terminais da resistência R1. Este sinal da tensão sobre os terminais R1 é o sinal de saída do primeiro estágio que conecta ao segundo estágio por meio dos terminais base emissor do transistor Q3. Q3 está na configuração emissor comum, que possui como característica alto ganho de tensão. É até por isso que este segundo estágio é chamado de estágio ganho de tensão, devido à configuração em que Q3 se encontra. Além disso, outros elementos que compõem este estágio são uma fonte de corrente, um circuito bias responsável por prover uma diferença de potencial entre seus terminais e um capacitor C1 entre base e coletor. O detalhamento da importância de cada um desses elementos será apresentado nos próximos módulos. Então, o sinal amplificado pelo segundo estágio será utilizado como entrada para o terceiro estágio, o estágio de saída, cujo propósito é o de prover alto ganho de corrente para a carga, que no caso desse trabalho é o nosso alto-falante. Este terceiro estágio, nós temos aqui um arranjo push-pull composto pelos transistores Q4 e Q5, em que vale mencionar que a simbologia foi levemente modificada destes transistores para deixar claro que estes elementos são transistores do tipo Darlington. Finalmente, para o funcionamento estável desta topologia apresentada para vocês, há a necessidade da realimentação do sinal de saída Vout ao primeiro estágio. No entanto, devido à magnitude do sinal Vout, utiliza-se de um divisor de tensão R2 e R3 para que apenas uma parcela da tensão Vout seja realimentada. Isso previne que o amplificador sature de acordo com a magnitude da tensão de saída Vout. Então, apenas aqui para fazermos uma analogia, eu utilizei das cores preta e azul para que pudesse deixar destacado quais são os elementos que compõem o amplificador e quais são os elementos externos ao amplificador. Então, os elementos em preto, eu concatenei eles dentro do símbolo do amplificador operacional, e os elementos externos, eu deixei ali destacado na cor azul a presença ali da realimentação R2 e R3. Lembrando que, devido à configuração que esses resistores R2 e R3 estão, essa realimentação vai sempre prover um ganho menor do que 1. E isso vai ser interessante para o nosso sistema para evitar problemas de saturação
do nosso amplificador devido à magnitude dessa tensão de saída. Apenas para exemplificar o funcionamento do amplificador de áudio, considere que em um dado momento a tensão de saída Vout é maior do que o valor de referência. Portanto, uma fração da tensão Vout que é realimentada através dos resistores R2 e R3 na base de Q2 é maior do que o sinal de entrada Vin. Essa diferença entre estes níveis de tensão fará com que aumente o fluxo de corrente pelo transistor Q1 e, como consequência, a tensão sobre o resistor R1 também será elevada. Observa-se que, devido à conexão do resistor R1 com o segundo estágio, a tensão VR1, que será a tensão VBE de Q3, se aumentada, fará com que haja no segundo estágio uma diminuição da tensão VCE em Q3. E essa redução da tensão de coletor emissor do transistor Q3 terá como consequências a redução da tensão de base dos transistores Q4 e Q5. Essa redução desses níveis de tensão para o acionamento do estágio de saída fará com que a tensão Vout seja reduzida. E assim, o que antes o sinal de saída estava acima do valor de referência, agora, devido à realimentação do sistema, ela é corrigida.